Bem, hoje nós vamos falar aqui no mundo corporativo com o consultor, doutor e mestre na área de marketing e vendas, que é o Eduardo Figueira, que está aqui conosco, e ele é autor do livro Quer Vender Mais? Ponto de interrogação, publicado aqui pela Papulis Editora. Bom, Eduardo, obrigado aqui pela sua participação aqui no mundo corporativo. E eu gostaria de começar com um subtema do seu livro que diz respeito a mudanças na área da comercialização no país. O que mudou na área de comercialização no país nos últimos tempos? O grande marco do país foi em 1990, quando até então o país tinha um mercado fechado e o mercado abriu. Só que, na verdade, a gente perdeu aí alguns anos sem que houvesse o entendimento do que é a realidade de um mercado aberto. Hoje já é mais fácil entender isso. Quer dizer, basicamente o sentido de competição nas empresas é que as áreas comerciais, as áreas que a gente chama de logística de saída, ganharam uma importância que não existia antes, né? A nossa história mostra que a indústria era o grande valor. Quer dizer, você fabricar alguma coisa, principalmente em produtos populares, né? O exemplo fica mais fácil a gente lidar em alimentos e produtos de limpeza dessa natureza. A valorização de fabricação do produto era muito grande. E colocar no mercado era coisa simples, porque a capacidade de produção era relacionada à capacidade do capital e não à capacidade do mercado de absorver. A partir do momento que você tem o efeito da competição, você tem uma abundância de produtos em variedade e quantidade. Então, vender ficou mais difícil. Aquilo que era uma coisa empírica passou a ter demanda de ciência. Então, o propósito do livro é exatamente levar para essas pessoas, esses profissionais de venda, que hoje ocupam cargos até de diretoria, gerência, mas já foram homens de venda no passado, um pouco de metodologia científica que possa fazer com que eles aumentem vendas. Agora, Eduardo, você lembrou um pouco então da questão relativa ao mercado. No passado, por exemplo, pegar o caso de cerveja, né? Chegava no verão, faltava cerveja. Então as pessoas saíam para o supermercado, levavam as coisas do supermercado e iam atrás da cerveja. E o poder dessas empresas era de tal ordem na época, porque a competição era pequena. Você lembra que tinha até a venda casada, quer dizer, o bar só recebia cerveja se comprasse também, sei lá, refrigerante. Lembra disso? Não? Tinha o ágio, tinha a venda casada. Tinha ágio, etc. Bom, na indústria automobilística tinha ágio, né? Na verdade, você tinha que ficar na fila para comprar um carro no Brasil. Quer dizer, no momento então em que essa produção se expandiu, pelo que você falou, eu entendi que o eixo então se deslocou em direção ao consumo. Perfeito. Quer dizer, o cliente passou a ser mais importante do que o produtor. A defesa comercial de uma empresa hoje não está mais em fabricar pouco com preços altos, e sim você ter uma escala muito grande. Basta olhar para os Estados Unidos, uma economia de escala. Então, no caso que você citou da cerveja, o que ocorre? Como você defende um mercado, por exemplo, de uma entrada de um competidor externo? É você ter preços baixos e grandes volumes. Por quê? Porque a grande barreira de entrada é o investimento de logística. E a logística de distribuição passou a mandar nisso. Quer dizer, só para a gente ter uma noção, se a gente tirar o preço da matéria-prima numa indústria de produto popular e analisar a cadeia de valores sem a matéria-prima, a matéria-prima, por exemplo, o trigo representa 70%, 80% dos produtos dessa área de farináceo, mas tira a matéria-prima. Você vai ver que hoje tem em torno de 10% a 12% de custo de industrialização e mais de 60% para tirar o produto da fábrica. Então, tirar da fábrica e levar mais próximo possível ao consumidor. Ao consumidor. Entre você tirar da porta da fábrica e colocar disponível para o consumidor numa gôndola de supermercado ou de uma loja pequena, dá mais ou menos 60% do custo de trabalho agregado naquilo. Entre marketing, comissões de representantes, equipes de venda, logística. Agora, posso entender então que o consumidor, de certa forma, ele ficou, vamos dizer assim, não mais preguiçoso, mas ele ficou mais acomodado, uma vez que, para comprar determinados produtos, a hora que ele para o carro no posto de gasolina, né, e olha do lado, tem, por exemplo, uma máquina da Coca-Cola, uma máquina tem ali a loja de conveniência no posto de gasolina, né? Claro. Que ele pode passar lá e, por exemplo, comprar alguma coisa que ele esqueceu para o churrasco que ele vai indo no final de semana. Isso está muito perto dele. Certo. Essa é a vida de competição. Você tem a disponibilidade dos produtos para você. Não precisa ir muito longe. Antigamente, você comprava um carro, ele enferrujava com 3 meses, você tinha que dar sorte para ter um carro bom. Hoje, o ar-condicionado é um item de linha. Antigamente, era um acessório caríssimo, né? Então, essa abundância de produtos faz com que você tenha um nivelamento de produtos de qualidade, o que é muito bom para o consumidor. Hoje não se discute mais qualidade de produto, isso aí não... Você tem produtos de primeira linha, de segunda linha, que competem ali entre si, mas não se discute mais você levar gato por lebre, isso está fora do mercado. A gente pode entender que essa melhor competição se deu após a abertura do mercado brasileiro?
era muito fechado só para as indústrias nacionais, né, aquela proteção excessiva em cima da indústria nacional. Isso impediu, por exemplo, que a competição viesse com o produto vindo de fora? Essa é a grande diferença, inclusive está claramente no livro, é o seguinte: a nossa história, quando nós entendemos a história, a gente consegue entender o nosso presente e projetar um pouco o futuro. Então, a história da indústria brasileira, que é uma indústria de família, né, na verdade a história é essa, ela surgiu para a proteção das famílias, então elas faziam produtos simples e vendiam em volta da sua sede. A sede era no local conveniente para a família, não conveniente para o mercado. A capacidade de produção era limitada à capacidade do bolso do investidor e não de uma visão de mercado. Então, a nossa indústria cresceu assim, fechadinha e tal. A partir do momento que o mercado abriu para todo mundo. Então, muitas indústrias, até hoje ainda, sofrem culturalmente com o fato de terem que olhar menos para dentro de casa e olhar mais para o mercado. Bem, hoje nós estamos aqui no mundo corporativo, falando um pouco mais a respeito de vendas, de mercado e marketing. O nosso convidado é o Eduardo Figueira, autor do livro Quer Vender Mais, publicado aqui pela Papyrus Editora. Eduardo, quando a gente fala então nessas mudanças do mercado, onde é que entra a distribuição na grande transformação ocorrida no mercado brasileiro, principalmente dos produtos de consumo? Ou Exato. de consumo popular, se O você consumo quiser. popular é um grande exemplo, porque o valor agregado é baixo e você precisa fazer com que esse produto chegue na ponta. Isso tem um custo. Então, a partir do momento que a metodologia de trabalho passou a ser usada para analisar esse custo, então ciência passou a ser aplicada ali. Aí o que ocorre? Muitos sistemas de distribuição do passado passaram a ser questionados por falta de ciência. E aí afeta um grande número... Deixou de ser uma coisa empírica e passou a ser científica, é isso? A necessidade é que seja científica, Aí- não necessariamente é hoje ainda Sei. a aplicação. Então, quando você coloca um competidor que com metodologia científica monta sua equipe de distribuição emparelhado no mesmo mercado com um empírico, mesmo que esse empírico tenha 30, 40 anos de experiência, ele perde mercado com uma rapidez muito grande. Então, é necessário que se prepare toda uma força de venda, e é um exército, são milhares de pessoas envolvidas nisso. É diferente de uma máquina que você coloca uma automação grande e substitui um processo por um processo automático. Não é assim. Por mais que você tenha... Aí você tem pessoas, Muita gente. muita gente que pensa diferente, que tem jeitos diferentes, hábitos diferentes. Então, a propósito do livro é você atacar o quê? Aquela parte que está menos assistida. Porque você divide a logística de saída na logística em si. Então, você tem a parte de como entregar o produto. Essa parte tem literatura traduzida, tem muita coisa, se bem que no país tem uma influência da carga tributária fenomenal na logística, tem que aprender a lidar com isso. Mas a parte comercial, que é como o vendedor vai chegar no ponto de venda para poder explicar e chegar bem naquele ponto de venda, como o merchandising vai atuar nisso, como cada player tem sua localização na cadeia de distribuição, isso tem muito pouco. Você tem muita tradução de livro estrangeiro que não tem muita adequação à realidade cultural do Brasil. Criaram para uma outra realidade. Para uma outra realidade. Geralmente Estados Unidos ou então na Europa. Exatamente. Então você pega, por exemplo, o vendedor típico brasileiro, ele tem um grande relacionamento, mas ele não tem fundamentação acadêmica para desenvolver sua profissão. E muitas vezes não sabe em que ponto da cadeia de distribuição está. Então você tem exemplos de representantes comerciais que perdem suas representações sem saber por quê. Simplesmente porque ele achava que o concorrente dele era o do outro produto e, na verdade, ele perdeu o terreno para uma equipe própria do fabricante, por exemplo. Então, o que foi montado... Isso aconteceu um pouco na indústria automobilística ou não? Também. Então, porque você não imaginava uma fábrica de carro vender diretamente. É o sistema de distribuição. Ele foi analisado e foi encolhido. Porque o que interessa no sistema de distribuição é você ter fabricante de um lado e cliente de outro. O que tiver pelo meio é custo. Então, ou você tem um nível de eficiência muito grande para manter o seu papel, e acontece no mercado imobiliário também, ou você perde o seu papel dentro da cadeia de distribuição. Então, o livro propõe o quê? Ele mostra como essa cadeia é vista do ponto de vista de um fabricante, como essa cadeia é vista do ponto de vista de um atacadista, como ela é vista do ponto de vista de um distribuidor, e para que esses profissionais de venda, representantes e tudo mais, possam se localizar. Porque eu viajo o Brasil inteiro e lá na Action nós temos um programa chamado Programa de Excelência em Vendas e Distribuição, que faz um incremento de venda muito grande nas empresas que aplicam seriamente. Com isso nós viajamos o Brasil todo, nos consultores e tudo mais. E é impressionante como a gente converge para a mesma causa. As pessoas desconhecem a sua posição
na cadeia de distribuição. Então isso foi atacado no livro. E desconhecer sua posição pode perder a sua posição. E sem saber por quê. E sem saber por quê. Esse é o... Porque há mudanças que a pessoa às vezes não percebe, ou o mercado mudou, ou talvez a sua posição não seja mais tão importante na cadeia como era antes. Exemplo disso, eu visitei um grande atacadista que disse que deixou de trabalhar com uma determinada marca. Ele deixou de trabalhar com uma determinada marca. Na verdade não é essa. Aquela marca deixou de vender para ele, porque passou a vender direto. Então, esse tipo de sensação, ou essas empresas entendem como funciona a cadeia, ou elas perdem espaço, perdem competitividade. Hoje, aqui no Mundo Corporativo, nós estamos acompanhando o Eduardo Figueira, conversando conosco sobre o livro dele, Quer Vender Mais, que é o título do livro. Figueira, aqui tem também, você fala também aqui no seu livro, entre tantas coisas interessantes e importantes, essa área do varejo que você está comentando conosco. Como é que você pode avaliar, por exemplo, se é necessário ou não você treinar uma equipe de vendas? Você estava falando, eu estava imaginando o seguinte, há determinados pontos de venda que você praticamente não tem ninguém vendendo. Eu citei agora há pouco uma loja de conveniência que você tem, às vezes, apenas a moça do caixa. Você entra lá e compra o que você quiser. Mas há outro tipo de atividade, de mercado, em que você tem a presença do vendedor. Você entra e ele vem te oferecer um produto, ele diz, o que você está precisando, etc, etc. Como é que é possível também fazer uma análise, é possível fazer também um planejamento científico, para você saber se precisa dessa equipe de venda ou não? Com certeza, e inclusive a base desse estudo é financeiro. É quanto custa para você vender em cada tipo de modalidade, inclusive internet. Quer dizer, eu também não tirei o meu funcionário lá da minha loja de conveniência porque eu quero, porque isso entrou numa análise de custo. Entrou numa análise de custo, porque você tem uma despesa de venda. Então, se você tem um outro canal que consiga atingir o consumidor final, que é o alvo principal, mais barato e melhor, então você vai substituir. Agora, o fator humano em comercialização é incontestável. Em algum momento você vai esbarrar em alguém que vai te dar alguma informação que pode ser boa ou ruim. Ou seja, se você depender de pouca gente, você tem que ter gente muito boa, porque o risco aumenta de você perder essa venda. Você tem empresas boas, por exemplo, a Dell, ela vende computadores direto. Ela não tem dealers, intermediários, nada disso, e coloca isso como um argumento bom de venda. Você está falando comigo. Sim, porque você está falando com o produto, com o fabricante e por um custo menor. E diretamente com o consumidor. Ele dá essa impressão, essa percepção de que o custo dele é menor, claro, que o preço dele é menor em função dele não ter o custo da cadeia. Claro. O que não é bem assim, porque a cadeia existe, né? Mas é um argumento de venda. É de marketing também ou não? Também de marketing. Também de marketing. Tenta fortalecer a marca por dar assistência direta e tal. O que é importante é que as empresas tenham o que a gente chamou de nível de maturidade, de entendimento do que é a gestão da distribuição. Então você tem 3 níveis que são propostos no livro. O primeiro nível é aquela empresa que não tem noção da importância dessa cadeia de distribuição. Então ela se vê livre do produto. Ela entrega um produto para um representante, vender para um atacadista e não sabe. É problema dele. Ele não sabe como é que o produto chegou na ponta, a que preço, de que maneira e tal. Até o nível 3, onde o fabricante entende o cliente muito bem e ele usa a cadeia ao seu bel prazer. E aí sim entra essa análise de custo. Para aquele tipo de cliente eu vou vender com um determinado tipo de canal, para o outro com o outro. E constrói a sua rede de distribuição de uma forma ótima. Aí não tem jeito. Você pode ter o relacionamento que você quiser, mas a ciência prevalece sobre essas análises. Então aí é que entra a preparação da rede de pessoas, principalmente de vendedores. Agora, é uma decisão estratégica nesse momento do fabricante, ou de passar tudo para o seu distribuidor e deixar por conta dele, ou de acompanhar até o ponto final, até o seu cliente final? É uma decisão estratégica? Exatamente, porque acompanhar até o cliente final é um princípio. Senão você não sabe o que está acontecendo. Se você pegar as grandes marcas que têm distribuições estruturadas, todas acompanham o cliente. E decidem depois o que vão fazer para atingir esse cliente. São vários tipos de cliente. O que fica pelo meio é você ter pessoas preparadas para que façam boas vendas dentro de cada tipo de canal, com uma capacidade analítica maior e tudo mais. Para isso tem método. Então, por exemplo, o princípio básico de varejo, de distribuição, é território. Então, você tem muita empresa de representação que quer ter uma área grande para trabalhar, mas não sabe nem o que tem ali dentro. Quando o princípio básico é você ter o conhecimento do que tem, qual é o potencial geográfico, inclusive censitário daquele território, para você saber que pode ser um território muito grande, mas um produto de pouca colocação naquela área. Exatamente. E você anda muito, gasta muito e vende pouco. Então, isso é um papel que a empresa de representação, citando essa especificamente, deveria oferecer para um fabricante. Mas como isso não acontece, é o fabricante que faz esse levantamento. Então, desvaloriza o trabalho de venda.
Então, esse tipo de abordagem está no livro. Bom, hoje aqui no Mundo Corporativo da CBN, nosso convidado é o Eduardo Figueira, que é autor do livro Quer Vender Mais. Figueira, qual é a importância que tem nesses canais de distribuição e de comercialização que você está comentando aqui conosco hoje, a marca do produto? Ela se impõe sozinha, essa marca, ela anda sozinha. A marca, quando é nova, eu tenho que ter alguns cuidados com as marcas que, não tanto quanto as marcas antigas. Qual é a importância que tem a marca nessa cadeia até chegar lá na ponta? A marca tem um peso muito grande. Quando você tem um produto de marca estabelecida, é aquela marca que todo mundo quer bater. Então, a preocupação dessa marca estabelecida é se proteger de ocupação de espaço de outros, porque um produto popular vende por exposição. Se você não estiver presente, você não tem a venda. Então, a grande estratégia das grandes marcas é tomar espaço. Você imagina uma loja de varejo médio, onde a área de venda é pequena, se você tomar o espaço, você impediu que outros entrem. Então, essa é uma estratégia de proteção de marca na operação para aquelas marcas fortes. Porque se você perder o espaço, você pode botar na mídia e o cliente não compra porque você não tem ocupação. E isso é o oposto para quem vai entrar no mercado. Ou seja, cada vez mais é mais caro você entrar com um produto no mercado em larga escala, porque você tem que ter o custo de entrada e deslocamento desses espaços. Isso se faz de basicamente duas formas. Uma coisa é você colocar na cabeça do consumidor via os produtos de marketing, a parte de propaganda e tudo mais, que aquilo existe. E a outra coisa é ele chegar num ponto de venda e encontrar. E cada vez mais essa disputa por encontrar aumenta. Então, muitas vezes, compensa você fazer uma operação bem desenhada, e aí a ciência é importante, de colocação desses produtos primeiros, até diminuindo um pouco de mídia, para você poder, numa segunda etapa, fazer a divulgação. Então, a marca é importante, mas mais importante é estar presente. Marca forte, sem estar presente não tem venda. Agora, como é que o produtor deve cuidar dessa sua marca? Porque, na verdade, quando ele está entregando um produto para distribuição, para chegar em toda essa cadeia de distribuição, não é só o produto que está entregando o produto e a marca dele junto. Não é? Como é que ele acompanha para saber se não vai ter nenhum dano na marca dele? O fato, por exemplo, de não chegar em condições, ou faltar, por exemplo, lá no ponto de venda? Esse é o grande problema do nível de maturidade das empresas em relação ao sistema de distribuição. Uma empresa de nível 1, ela não tem a menor preocupação. Ela vende um volume inercial que sempre vendeu na história dela, essa empresa de segunda, terceira geração. É só expor um produto desse na prateleira e ele é vendido? Ele vende para um atacadista, supondo que o atacadista vai fazer distribuição para o varejo, mas ele não sabe, por exemplo, se o mix que ele tem, porque ele não tem um produto só, ele tem um mix. Aí você escuta numa empresa dessa dizer assim, não, o produto tal não vende. Ele não sabe explicar se não vende porque não expõe ou se não expõe porque não vende. Quer dizer, não tem ciência ali, medição. E aquela coisa vai por inércia. É óbvio que ele vai perder competitividade em relação a uma empresa que entre naquele mercado, se aquele mercado for bom, e faça um trabalho de distribuição medindo a ponta em cada etapa com o mix inteiro. Enquanto isso não ocorre, a sensação do empresário imaturo é que vai tudo bem, mas pode mudar rápido. O alerta é esse, quer dizer, quando você emparelha um competidor empírico com outro empírico, você não nota a diferença da competição. Agora, quando você emparelha no mesmo mercado um empírico com um cientificamente montado, ele perde mercado muito rápido. O empírico perde mercado muito rápido. E não dá tempo, às vezes, de reagir. Sim. E esse conhecimento empírico e essa forma empírica de trabalhar pode ter custos mais caros do que aquele que planejou de uma maneira científica? Com certeza, porque o empirismo leva a você a fazer muita tentativa e erro. Exatamente. Né? Muita tentativa e erro. E isso, obviamente, tem custo. E quanto mais competição você tem, maior é o nível de erro. Quando você tem um mercado frágil, um mercado aberto, tranquilo, você pode fazer tentativa e erro porque você acerta mais do que erra. Agora, quando você está... É igual no esporte profissional. O esporte profissional amador não entra, porque não consegue o índice mínimo. É o mesmo tipo de relação. Quando você chega num nível de competição alto na empresa, o índice mínimo passa a ser alto. Então, você não consegue, você erra mais do que acerta, se for empírico. Você errar ali em cima... Perde muito dinheiro. Perde muito dinheiro. Né? Pode até comprometer a empresa, não pode? Com certeza. Você tem exemplos de empresas que deixaram linhas de produtos boas, focaram em outros negócios, ou não conseguem crescer, encontram tremendas dificuldades de negociação, por exemplo, com grande rede de supermercado, ou outros, porque não tem opção de distribuição horizontal. A horizontalização da distribuição faz com que você tenha segurança, porque você vende pouco para muitos. E a impressão do empresário imaturo é que é o contrário, que se ele vender muito para poucos, ele gasta pouco dinheiro, mas acontece que ele fica refém de uma negociação muito dura. Claro. E você vender pouco para muitos significa custo de distribuição, mas só que é diferente, porque o varejo paga melhor
a inadimplência é mais baixa, só que você tem que saber fazer. Tá certo. Bom, você acompanhou aqui uma conversa com o Eduardo Figueira, autor do livro Quer Vender Mais, publicado aqui pela Papyrus Editora. Você vai poder ouvir novamente essa entrevista no site, está lá à sua disposição no cbn.com.br. Não é? Eu gostaria então de convidar você também que estiver livre nessa área, ou de vendas, ou na área de publicidade, ou marketing, ou gestão de empresas, ou gestão de pessoas. Quiser participar aqui de uma conversa, você me manda um exemplar do livro, como eu tenho aqui do Eduardo Figueira, ou então pode ser uma pauta. Se for uma pauta, você me manda aqui no e-mail herodoto.barbeiro@cbn.com.br. E queria lembrar que algumas dessas entrevistas que você já acompanhou aqui foram publicadas pela editora Futura no livro CBN Mundo Corporativo.